O que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Bênção demais. A pastora Rose orou em cima da palavra que eu vou pregar. Salmo 119, verso 105. Então já pode abrir aí. Salmo 119, verso 105. A gente não programou nada, mas o Espírito é o mesmo. Graças a Deus. Agora eu estou enxergando todo mundo. Pus o óculos. Salmo 119, 105. O tema da nossa mensagem de hoje vai ser uma mensagem curta, porque nós temos ceia do Senhor e nós queremos priorizar esse tempo abençoado que é de comunhão, da gente estar em comunhão, além dos irmãos, estarmos em comunhão com o Pai, nesse momento que Jesus deixou para a gente, que é o momento da ceia, é o momento que a gente obedece, é o momento que a gente lembra, é o momento que a gente tem comunhão com o Pai, ao cearmos, comermos do pão, tomarmos do suco. Então, a mensagem de hoje é curta, mas eu peço que você preste muita atenção para que a gente possa estar na mesma visão, no mesmo direcionamento. Então, todos abriram o Salmo 109, 105. O tema da nossa mensagem, se eu pudesse dar um título, seria Não Pule Etapas. Não pule etapas. É difícil, né, falar sobre isso. Porque nós estamos vivendo no mundo, em dias, e que a urgência é muito grande. Tudo é urgente, tudo é para ontem, nada é para hoje, nada é para amanhã, tudo a gente tem que fazer, tudo a gente tem que resolver, a gente está sempre atrasado, a rotina é desgastante e tudo a gente tem que dar resultado, não é assim? Tudo é para ontem. E a gente tem a tendência de seguir essa urgência, esse senso de urgência que o mundo passa, e a gente às vezes vai atropelando alguns processos nas nossas vidas. Sem a gente perceber, é como subir uma escada, né? Igual a escadaria que a gente tem aqui. É como subir cada vez a gente subir um degrau, um de cada vez, passo a passo, a gente vai tentando pular etapas. Porque a gente olha e fala assim, não, dá para a gente subir se eu quiser ir mais rápido, chegar onde eu tenho que chegar, alcançar o que eu tenho que alcançar de maneira mais rápida, mais eficiente, mais econômica. É possível, às vezes, eu ir 2 passos, eu subir 2 degraus. Ah, não, mas agora eu preciso, tem mais urgência, tem mais pressa, eu preciso fazer isso, eu preciso conquistar aquilo, eu preciso chegar, eu preciso resolver isso. Então, às vezes, eu quero dar 3, subir 3 degraus de uma vez. E a gente não se dá conta que a gente vai correndo alguns riscos. A gente não se dá conta que a gente pode correr o risco da precipitação, da gente querer chegar no local antes da hora. A gente esquece que a Bíblia nos ensina que tudo tem o seu tempo. E que bênção fora do tempo deixa de ser bênção, se torna maldição. Aquilo que é para ser bênção na nossa vida, algo que é para ser assim, edificante, quando eu pulo algumas etapas fora do tempo do Senhor, aquilo deixa de ser bênção e passa a se tornar um fardo. Tudo tem o seu tempo e a gente precisa aprender a se sujeitar à vontade de Deus. Viver na vontade do Senhor é muito mais do que simplesmente dizer, eu sou filho de Deus, eu venho na igreja, eu cultuo ao Senhor, eu participo da ceia. A gente precisa aprender o poder que existe na obediência. Não ao homem, a figura do pastor, mas a Deus, a vontade de Deus para a tua vida, os sonhos, os projetos que Deus tem para você. A gente precisa aprender o poder que existe quando a gente se sujeita à vontade de Deus na nossa vida. E quando a gente aprende a dar passo a passo, a não pular etapas, a não se precipitar. A Bíblia diz que quem é precipitado comete pecado. Por quê? Porque pula algumas etapas. E como tudo tem o seu tempo, em cada etapa, em cada degrau da vida, Deus tem algo para tratar nas nossas vidas. Está me entendendo isso daqui? Então não queira pular. Não tenha pressa de chegar. Porque Deus já está esperando você lá. A gente tem que aprender durante os processos que nós passamos, durante os degraus que nós vamos subindo e galgando, nós temos que aprender a sermos tratados pelo Senhor. Porque senão corre o risco da gente querer sair de onde a gente está, chegar onde a gente querer chegar do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com as mesmas crises. Quem está entendendo isso daqui? E Deus não quer isso da gente. Deus é um Pai de amor e Ele quer ver transformação na nossa vida. De forma que cada passo que a gente dá na nossa vida, cada degrau que a gente sobe, o Senhor está trabalhando no nosso coração, está nos aperfeiçoando, está nos transformando. Glória a Deus por isso. Me ajuda a pregar aí. Deus está nos abençoando. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vem e nos aperfeiçoa. É um processo de aperfeiçoamento, é uma educação que o Espírito Santo de Deus está fazendo com as nossas vidas. Tirando de nós
todos os princípios equivocados, a forma de enxergar a vida que nós temos segundo os padrões deste mundo, segundo os padrões do homem, e colocando em nós agora, trabalhando em nós, alicerces espirituais, princípios do reino de Deus, para que a gente possa viver a nossa vida, para que a gente possa projetar, sonhar e viver a vontade de Deus em nós. Amém? É um processo. Então, se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, seria assim: não pule as etapas de Deus na tua vida. Suba degrau por degrau, dê passo a passo, saiba respeitar os processos de Deus na sua vida. Para que hoje, os sofrimentos de hoje não perdurem e não fiquem os sofrimentos de amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Não, que sejam os sofrimentos de hoje, que sejam tratados hoje, que sejam curados hoje, que você seja liberto hoje. Para que amanhã você possa desfrutar dos frutos do Senhor na tua vida. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos aprender a dar passo a passo. Então, o Salmo 119, verso 105 diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, o salmista diz, e luz para os meus caminhos, luz que ilumina o meu caminhar. Vamos entender um pouco do que o salmista está dizendo. Nós estamos falando de um tempo da Bíblia em que não existe eletricidade, que não existe luz elétrica, que não é tão simples chegar num salão e acender a luz, o interruptor e tudo ficar iluminado. Nós estamos falando de um tempo em que a claridade era feita por meio de lâmpadas, lamparinas. Um local, um objeto que tinha ali um óleo, e esse óleo é o que viabilizava a combustão e a chama ficava acesa porque o óleo ia queimando. O mais próximo que a gente teria hoje seria a vela, que tem um pavio, que tem a cera e vai alimentando o calor, vai alimentando o fogo. Então você imagina um ambiente desse para a gente se reunir. Teriam que ter várias lâmpadas, várias lamparinas para iluminar. Então o que ele está dizendo é: lâmpada para os meus pés. Agora imagina que você tem uma lâmpada desse formato no seu pé. Imagina que aí no seu pé, você vai olhar para ele e você vai ver uma lâmpada. Imagina isso. Uma lâmpada naquela... Imagina a lâmpada, como eu te falei, como uma vela. Ela é capaz de iluminar todo o ambiente? Não. Ela ilumina só o local que ela foi colocada. Certo? Imagina uma vela no seu pé aí, uma lâmpada. Ela vai iluminar todo o seu caminhar? Não. Ela vai iluminar só onde você está. E ela ilumina uma faixa ao redor, bem pequena, não é verdade? O suficiente para você conseguir enxergar o próximo passo. Então imagina que tem uma lâmpada no seu pé. O salmista está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus na minha vida é como uma lâmpada que está nos meus pés, que ilumina onde eu estou. Eu começo a compreender o que eu estou fazendo nessa vida. Eu começo a compreender onde que Deus me colocou. Eu começo a compreender os propósitos de Deus para a minha vida no hoje. Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Por que eu estou onde eu estou? E eu começo a entender o propósito de Deus na minha vida. Quem está acompanhando isso daqui? Eu começo a entender, está iluminado onde eu estou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pela tua palavra eu encontro significado para a minha vida. Pela tua palavra eu começo a entender que eu não estou vivendo essa vida à toa, mas que existe um propósito de Deus para a minha vida. Que existe algo declarado no céu sobre a tua vida, sobre a vida de cada um e sobre a vida da igreja de Cristo. Estamos entendendo isso daqui? E aí eu entendo onde eu estou, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. E ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E luz que vai iluminando minha caminhada. Porque essa lâmpada ela não ilumina todo o caminho, mas ela sempre vai iluminar uma faixa ao meu redor do próximo passo. Para eu poder dar o próximo passo na minha vida, na minha caminhada cristã, com segurança. Então eu sempre vou ter o próximo passo. Cheguei aqui, ela ilumina o meu caminho e ilumina o próximo passo. Eu dou mais um passo. Eu cheguei aqui, ela ilumina onde eu estou e ilumina também o meu próximo passo. Eu dou mais um passo. E a vida do cristão é assim, de passo em passo, de fé em fé, caminhada vai de passo em passo. É por isso que a Bíblia diz que é de fé em fé. O justo viverá pela fé. E é de fé em fé. É de passo em passo. Quem está entendendo isso daqui? E nós vamos caminhando, aprendendo a viver na dependência do Senhor. Uma das definições de Hebreus 11 sobre a fé é a convicção daquilo que não se vê. Nós não enxergamos toda a nossa caminhada. O máximo que nós conseguimos fazer é projeções do futuro para a gente. Como é que vai ser?
Hoje é dia 1º de novembro, primeiro dia de novembro. Como é que vai ser o seu 1º de novembro de 2021? Você pode, no máximo, fazer projeções. Ano que vem, eu vou estar assim, são projeções. Mas você está enxergando? Você consegue olhar para o seu caminho que você está trilhando e conseguir enxergar como é que você vai estar lá com clareza? Não, a gente não sabe. A gente não sabe nem o dia de amanhã, a gente não sabe nem daqui 5 minutos. Se tem uma coisa que o ser humano não tem na sua vida é controle. Mas sabe quem tem controle de tudo? Deus. Deus tem controle de todas as coisas, nada saiu do controle dele. Quando o pecado original, ou seja, o pecado lá de Adão e Eva, qual que foi? Foi querer tentar ter o controle da situação. Foi comer do fruto do conhecimento do mal. E achar que com isso ia ter estrutura suficiente para ter a sua vida no seu controle. O que Deus ofereceu? A gente viver as nossas vidas no controle dele, na dependência de Deus. E o homem vai lá e quer independência. Acha que é possível ter o controle da sua vida. Acha que é possível ter o controle da sua caminhada. Nós somos seres finitos. Deus é um ser infinito. Ele tem o controle de todas as coisas. E é por isso que nós temos esse processo de aprendizado, de viver na dependência do Senhor, de entender que a nossa vida, a nossa caminhada cristã é passo a passo. Porque de passo a passo, de fé em fé, que o Senhor vai iluminando o nosso caminho, nossa caminhada, e vai clareando tudo nas nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós precisamos nos aprofundar mais no nosso conhecimento, na nossa intimidade, nos nossos devocionais com o Senhor. A leitura da Bíblia não pode se restringir a um dia da semana, a 1h30 que nós passamos aqui num domingo. No domingo, durante a semana. Não, a leitura da Bíblia, o seu estudo com o Senhor, as suas orações, o seu tempo, o seu devocional, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus deve ser diário, deve ser constante, deve ser todo dia. Porque é Ele que vai ser lâmpada para os nossos pés. Por que nós nos sentimos perdidos? Por que nós nos sentimos assim, nossa, parece que eu estou perdido, parece que eu não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida, porque a lâmpada está apagada. Porque a partir do momento que a lâmpada está acesa, a partir do momento que o óleo está queimando, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus está ali no nosso coração queimando, ele representa o óleo do Senhor sobre as nossas vidas. E ali vai queimando a chama do Senhor no nosso coração. E a luz vai se acendendo cada vez mais forte. E essa lâmpada vai iluminando onde eu estou, vai iluminando o meu caminhar, e vai iluminando as pessoas que estão ao meu redor. A luz de Cristo vai alcançando a minha família, vai alcançando as pessoas que trabalham comigo, vai alcançando a minha cidade, o meu bairro, a nossa sociedade. É assim que a igreja de Cristo se torna a igreja triunfante. Porque essa luz só vai se expandindo. Mas o problema é que diante das dificuldades, das adversidades, dos desafios, das incertezas que nos rodeiam, nós vamos nos acovardando. A gente olha para os desafios que nos são colocados e a gente enxerga tantas trevas, tanta escuridão, e a gente vai se acovardando. É por isso que Jesus vai dizer, não se esconde a candeia o que é debaixo. Você não pode esconder, você tem que colocar no local onde todos vêm, você tem que deixar essa luz brilhar, você tem que deixar essa luz contagiar, você tem que deixar essa luz iluminar a tua vida, transformar o teu ser e transformar as pessoas que estão ao seu redor. A gente não pode se esconder essa luz. Mas o nosso desafio é aprender a viver pela fé. É aprender a viver sempre passo a passo. É aprender a não atropelar os processos. É aprender a não querer chegar num local quando a gente não está preparado para tal. É aprender a gente ter paciência de não querer alcançar certas coisas nas nossas vidas, quando na realidade nós não estamos nem preparados para receber algumas coisas na nossa vida. E Deus está querendo trabalhar no nosso coração para a gente poder ter mais estrutura emocional, estrutura espiritual, estrutura de maturidade de fé, de hombridade, para que a gente possa então receber tudo aquilo que Deus já prometeu para nós. E a gente precisa nos submeter, nos sujeitar a esse processo de aprendizado da graça de Deus, que nos ensina a viver na dependência do Senhor. É por isso que é de passo em passo, lâmpada para os meus pés, ilumina onde eu estou, traz entendimento do que eu estou fazendo. Por que Deus me colocou onde eu estou? Por que Deus
proporciona as relações que eu tenho hoje. Qual é o propósito de Deus para isso? E é luz que vai iluminando o meu caminhar. Se eu ficar parado, presta atenção, se você ficar parado, não resolve. Nós precisamos sempre estar caminhando com Cristo Jesus. Sempre dar um passo, mais um passo, mais um passo, mais um passo. É de passo em passo. E aí o iluminar do caminho vai acontecendo na caminhada. E nós precisamos aprender duas coisas que eu chamo a atenção. Primeiro, abandonar os sis. A nossa vida é muito cheia de si. Ai, mas se isso acontecer, se aquilo acontecer, se aquilo... Quando você vai ver, você está criando solução para problema que nem existe. Quando você vê, você está procurando problema para a solução que você já arrumou, sendo que não tem problema. Não é verdade? Quando você vê, sua cabeça está cheia de solução, e cadê os problemas? Não, ainda não. Eu vou arrumar o problema agora para a solução que eu fiz. A gente é tão criativo, né? Imagina se a gente usasse 1/10 da nossa criatividade, né, para ler a Bíblia de Deus, para ler a palavra do Senhor, para ter intimidade com o Pai. As coisas iam ser muito mais fáceis na nossa vida. E a gente fica cheio de si. E esses sis vão tomando o nosso coração e vão trazendo muita angústia, muita ansiedade, vão deixando a gente com temor, com receio. E o que Jesus nos ensina? Basta cada dia o seu próprio? É um passo de cada vez. Quantas vezes a gente está preocupado lá na frente, sendo que eu estou aqui? Quantas vezes eu estou preocupado com um 12º degrau, sendo que eu não alcancei nem um 2º degrau? E o Senhor está dizendo, calma. É um passo de cada vez. Luz que ilumina o nosso caminhar. Um passo. Depois ilumina outro passo. Depois ilumina outro passo. E o Senhor vai iluminando o nosso caminhar. É um processo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que ilumina o meu caminho. Basta cada dia o teu próprio mal. Cuidado para não se perder o teu coração, perder as tuas emoções, perder a tua fé no meio de tanto si. A única certeza que nós temos na nossa vida é que a nossa vida está no controle de Deus, e isso nos basta. A Bíblia diz que a graça do Senhor nos basta. Nós podemos fazer sonhos, nós podemos fazer projetos, e isso nos é estimulado, nós somos inspirados a isso, mas o que a palavra do Senhor diz? Que a resposta certa vem dos lábios do... Então não adianta nada a gente ficar fazendo sonho, projeto, fazendo si daqui, si dali, se você não consultar a Deus. Se você não entender que o Senhor é lâmpada para os teus pés. Se você não entender que a resposta final está nos lábios do Senhor. Porque Ele já decretou, já declarou coisas para vocês na sua vida que já estão te alcançando e que vão te alcançar ainda mais se a gente aprender a viver pela fé. Se a gente aprender a viver dando sempre o próximo passo. Quem está entendendo isso? Outra coisa que a gente aprende com essa palavra é porque ela tem um link lá com Filipenses, quando o apóstolo Paulo escreve assim, que é Deus que opera em nós. Presta atenção nisso. Deus que opera na tua vida, tanto o querer quanto realizar, segundo a sua vontade. Vou repetir. Deus opera em nós o seu querer, não o seu, o meu, o dele. O realizar dele, segundo a vontade dele na nossa vida. A gente já sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é verdade? Eu repito sempre isso daqui. E quando a gente fala, eu vou viver na vontade do Senhor, eu vou me sujeitar a viver segundo a vontade de Deus, para desfrutar dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. O que Paulo nos ensina em Filipenses é que Deus vem no nosso coração e começa a trabalhar nas nossas vidas, começa a trabalhar o nosso caráter, começa a trabalhar a nossa mente, começa a trabalhar a nossa maturidade, começa a trabalhar a nossa fé, começa a trabalhar a nossa forma de enxergar o mundo, de encarar a vida. Ele começa a trabalhar, começa a nos ensinar, começa a nos transformar. E Ele começa a colocar dentro de nós o querer dEle. Aquilo que Ele já sonhou para nós. Glória a Deus por isso, irmãos. Você pode falar aleluia com muita convicção. O Senhor vem no nosso coração e coloca o querer dEle. De repente você projetou toda a sua vida profissional. E porque você escolheu, você disse, eu vou viver na vontade de Deus, eu quero viver aquilo que Deus sonhou para mim. De repente você não sabe de onde, mas vem um desejo, um querer. Agora você muda tudo o que você planejou. Você fala, cara, eu quero ser professor.
Eu odiava isso, nunca pensei nisso na minha vida, mas de repente Deus colocou isso no meu coração, porque eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida, então Ele vem e coloca o querer dEle em mim. Quantas pessoas que tiveram um novo rumo na sua vida. Por quê? Porque Deus foi lá e trabalhou e colocou o querer dEle no seu coração. Quando nós acendemos essa lâmpada aqui, ó, lâmpada para os meus pés e luz que ilumina o meu caminho, o Senhor vem no nosso coração e começa a colocar o querer dEle. E não só o querer, mas a palavra do Senhor diz lá em Filipenses que Deus opera em nós o querer e o realizar. Ou seja, Ele vai trazer todas as condições na hora certa para que tudo que Ele projetou para a tua vida aconteça segundo o querer, segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável. Glória a Deus por isso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? O Senhor vai prover todas as coisas, todos os recursos necessários, tudo aquilo que precisa acontecer para viabilizar os sonhos de Deus para a tua vida, que é dEle, não são nossos. Ele vai operar o querer e o realizar. Mas o que é necessário, Bruno? É necessário que a gente entenda isso daqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz que ilumina o meu caminho. A lâmpada não são os meus achismos, a lâmpada não são as minhas convicções, a lâmpada não são as minhas teologias que eu faço da Bíblia. Não, a lâmpada que ilumina a minha vida é Cristo Jesus, é a palavra de Deus, ela é a autoridade absoluta sobre a igreja de Cristo. E nós precisamos nos aprofundar nela. Nós precisamos sermos despertados, aquela paixão pelas Escrituras, por ler a palavra de Deus, por compreender ela, por receber diariamente um bálsamo do Senhor que renova as nossas forças, que traz uma alegria sobre nós, sobrenatural, uma paz, a paz de Cristo Jesus, e que nos habilita, nos deixa perfeitamente habilitados para viver esses dias, viver esse mundo sem dar mau testemunho, mas declarando as obras de Cristo. Nós precisamos deixar o fogo de Deus queimar no nosso coração. A Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o óleo que queima dentro dessa lâmpada. O Espírito Santo de Deus é o óleo que queima nessa lâmpada e deixa a chama acesa. Se Ele não estiver presente na vida da igreja, se Ele não estiver presente nas nossas vidas, a lâmpada não vai se acender. Então qual que é o nosso papel? É não endurecer os nossos corações. A palavra do Senhor diz assim: se hoje vocês escutarem a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Porque todo aquele que abre o seu coração e se sujeita, não é a mim, mas a Cristo, o pastoreio de Cristo, o senhorio de Cristo, a graça do Senhor, o ensinamento de Jesus, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, o Senhor vem com o teu Espírito Santo e queima nos nossos corações, derrama do seu óleo e essa lâmpada é acesa, ilumina as nossas vidas, clareia o nosso caminhar e brilha nessa sociedade para que as pessoas vejam e resplandeçam a glória de Deus sobre a vida delas. Glória a Deus por isso. Eu quero ter uma palavra de oração contigo. Você pode se colocar de pé? Curva sua cabeça, feche seus olhos. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que significa isso? Que não existe nada em você que seja motivo de empecilho, de obstrução, para o Espírito Santo de Deus descer sobre a tua vida e descer esse óleo para queimar e acender a luz de Cristo no teu coração aí. Não há nada que possa impedir, a não ser a dureza dos nossos corações, a não ser nós mesmos. Então nessa noite, fala para o Espírito de Deus: eu estou aqui, eu estou com o coração aberto, Senhor, porque essa noite eu quero sair daqui com a luz do Senhor acesa na minha vida. Senhor, como igreja do Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós não tínhamos nada, não existe nada em nós que justifique o sacrifício na cruz, mas o amor de Deus o Pai foi tão grande por nós, que nos perdoou, que nos purificou. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a dureza do nosso coração, perdoa, Pai, porque muitas vezes nós atropelamos processos nas nossas vidas. Perdoa porque muitas vezes, Pai, nós não estamos nos submetendo aos ensinamentos do Senhor. Perdoa porque muitas vezes no ativismo, Pai, nessas atividades, nessa rotina, Pai, que nos consome,
nós vamos deixando de alimentar com o óleo precioso, com o Espírito Santo de Deus, a lâmpada do Senhor. Sem perceber, Pai, às vezes a gente chegou aqui com essa lâmpada apagada. Muitos chegaram aqui, Pai, com essa lâmpada fraquinha. Mas nessa noite, todos nós podemos sair daqui com essa lâmpada acesa, brilhando, queimando o óleo do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Pai, nós te pedimos, nós clamamos, Pai. Enche-nos com teu Espírito, Pai. Renova aquele que está cansado. Derrama, Pai, a tua paz para aquele que está aflito. Derrama da tua alegria, Pai, para aquele que tem vivido dias, Pai, de angústia, de tristeza, desmotivado, Pai. Derrama o teu óleo, Pai, sobre nós, Pai. Nos fortalece, derrama saúde, Pai. Derrama da tua graça, derrama da tua provisão. Deus, em cada área das nossas vidas, nós queremos ter o óleo do Senhor, nós queremos ter o Espírito do Senhor, nós queremos ter a chama acesa, essa lâmpada iluminando, Pai, o nosso caminho. Essa é a nossa oração em nome de Cristo, porque nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. E quem concorda, diga amém. Você pode dar uma salva de mãos para Cristo Jesus? Glória a Deus por isso. Quero chamar a equipe de louvor.